Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já acordou de manhã, olhou para a bagunça da casa e pensou, depois eu arrumo? Aí o depois virou a tarde virou a noite virou a semana seguinte. E quando você viu, já estava tudo acumulado de novo. Roupa no sofá, louça na pia, sapato jogado no corredor, mesa cheia de coisa que ninguém sabe de onde veio. E o pior, você se sente culpado. Culpado por não dar conta. Culpado por não ser aquela pessoa organizada que você vê nos vídeos da internet, com a casa impecável, tudo no lugar, cheirando a lavanda. Você olha para sua realidade e pensa, eu nunca vou conseguir isso. Pois eu tô aqui para te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. O problema não é você. O problema é o método. Ou melhor, a falta de um. Porque a maioria das pessoas tenta organizar a vida inteira num fim de semana. Faz aquela faxina gigante no sábado, arruma tudo, limpa tudo, organiza tudo. E segunda-feira já começa a desandar de novo. Sabe por quê? Porque motivação tem prazo de validade. Ela funciona por umas horas, às vezes uns dias, mas depois vai embora e te deixa sozinho com o mesmo caos de sempre. O que funciona de verdade, o que muda o jogo de vez, são os micro-hábitos. Ações tão pequenas que o seu cérebro nem percebe que está fazendo. Tão simples que você não tem desculpa para não fazer. E tão poderosas que, com o tempo, transformam a sua casa e a sua vida sem você precisar de força de vontade. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fica comigo até o final, porque esse conteúdo pode mudar a forma como você enxerga organização, disciplina e produtividade de uma vez por todas. Por que você procrastina e não é preguiça? Antes de falar dos micro-hábitos, preciso te explicar uma coisa que vai tirar um peso enorme das suas costas. Procrastinação não é preguiça. Repete isso comigo. Procrastinação não é preguiça. Preguiça é quando você não quer fazer nada e está tranquilo com isso. Procrastinação é diferente. Procrastinação é quando você sabe que precisa fazer, quer fazer, se cobra para fazer, mas mesmo assim não faz. E depois se sente péssimo por não ter feito. Isso acontece porque o seu cérebro funciona de um jeito muito específico. Ele é programado para evitar desconforto. E quando você olha para uma tarefa grande, tipo organizar a casa inteira, o seu cérebro entra em pânico. Ele vê aquilo como uma ameaça, como algo que vai gastar muita energia. Aí ele te manda sinais para fugir. Te manda abrir o celular, assistir um vídeo, deitar mais um pouquinho, qualquer coisa que adie aquele desconforto. Não é falta de caráter, é biologia. É o seu cérebro tentando te proteger de algo que ele interpreta como trabalho demais. E é exatamente aqui que entra a sacada dos micro-hábitos. Se o seu cérebro trava com tarefas grandes, a solução é enganar ele com tarefas tão pequenas que ele nem registra como esforço. Pensa assim, se eu te pedir para correr 10 quilômetros agora, você provavelmente vai inventar uma desculpa. Mas se eu te pedir para dar 10 passos até a cozinha e guardar um copo que está na pia, você faz sem nem pensar. É o mesmo princípio. A diferença está no tamanho da tarefa, não na sua capacidade. O que são micro-hábitos e por que eles funcionam? Micro-hábito é uma ação que leva menos de 2 minutos para ser feita. Às vezes leva 30 segundos, às vezes nem isso. É algo tão pequeno que parece bobo, insignificante, inútil até. Mas é justamente nessa simplicidade que mora o poder. Vou te dar um exemplo que vai fazer sentido na hora. Imagina que todo dia, quando você acorda, antes de fazer qualquer coisa, você arruma a sua cama. Não estou falando de arrumar com aquele capricho de hotel 5 estrelas, com almofada decorativa e tudo combinando. Estou falando de puxar o lençol, ajeitar o travesseiro e pronto. 30 segundos. Isso é um micro-hábito. Parece pouco, né? Mas pensa comigo. Se você faz isso todo dia, em uma semana são 7 camas arrumadas. Em um mês, 30. Em um ano, 365. E o mais importante, não é só sobre a cama.
É sobre o que acontece na sua cabeça quando você começa o dia fazendo algo, por menor que seja. Você cria um efeito dominó. Arrumou a cama, olha para o quarto e pensa: já que arrumei a cama, vou guardar aquela roupa da cadeira. Guardou a roupa, pensa: vou dar uma ajeitada na mesa de cabeceira. E de repente, sem planejamento nenhum, sem lista de tarefas, sem aquela pressão de preciso organizar tudo, você já arrumou o quarto inteiro. Isso acontece porque o cérebro humano gosta de completar coisas. Quando você dá o primeiro passo, por menor que seja, o cérebro entra num modo de continuidade. Ele quer terminar o que começou. E aí as coisas fluem. Sem forçar, sem sofrer, sem motivação especial. Flui no automático, os micro-hábitos do dia a dia, rotina real. Agora vou te mostrar micro-hábitos específicos que você pode aplicar na sua vida a partir de hoje. Não é teoria, é prática pura. Coisa que gente real faz na vida real e que funciona de verdade. Micro-hábito da manhã. A regra do já que levantei. Quando você levanta da cama, o que você faz primeiro? A maioria das pessoas pega o celular, e ali já era. 30 minutos rolando tela, vendo notícia ruim, comparando a vida com a dos outros. O dia já começa no negativo. Troca isso pela regra do já que levantei. Funciona assim: já que levantei, vou ao banheiro. Já que fui ao banheiro, vou lavar o rosto. Já que lavei o rosto, vou para a cozinha. Já que fui para a cozinha, vou colocar a água para ferver. Já que coloquei a água, vou guardar aquele prato que ficou na pia ontem à noite. Percebe? Cada ação puxa a próxima. Você não precisa pensar, vou organizar a cozinha. Você só precisa pensar no próximo passo. O próximo passo sempre é pequeno. E é isso que tira a procrastinação do caminho. Microhábito do meio do dia. A pausa de 90 segundos. No meio do dia, quando você levanta para ir ao banheiro, pegar água ou só esticar as pernas, faça uma coisa: olhe ao redor e guarde um objeto que está fora do lugar. Só um. Pode ser o controle remoto que está no chão, o copo que ficou na sala, o sapato que está no meio do corredor, um objeto por vez, cada vez que você levanta. Parece nada. Mas se você levanta 5 vezes por dia, e guarda um objeto cada vez, no final do dia, são 5 coisas no lugar. No final da semana, 35. No final do mês, mais de 150 objetos que voltaram para o lugar certo sem você ter feito nenhuma faxina formal. A casa vai se organizando sozinha, no piloto automático, sem você nem perceber. Microhábito da noite, o reset de 5 minutos. Antes de dormir, antes de deitar no sofá, antes de pegar o celular para fazer a rolagem noturna, dedique 5 minutos, e nem 1 segundo a mais, para fazer um reset rápido. Não é faxina, é reset, é diferente. Funciona assim: você passa pelos cômodos principais da casa e faz apenas o básico. Cozinha, louça na máquina ou na pia com água, bancada limpa, lixo fechado. Sala, almofadas no lugar, mesa livre, controle no canto. Banheiro, toalha pendurada, pia seca, pronto, 5 minutos, às vezes menos. Quando você acorda no dia seguinte e encontra a casa minimamente em ordem, acontece algo mágico. Você não começa o dia já em débito, não começa já se sentindo atrasado. Começa no zero, limpo, pronto para seguir em frente. E isso muda completamente o seu humor, a sua disposição, a sua energia para o resto do dia. Os gatilhos invisíveis, o segredo do piloto automático. Agora, vem a parte que a maioria das pessoas não sabe. O segredo para colocar a organização no piloto automático não é repetir a mesma coisa todo dia com esforço. É criar gatilhos. Gatilho é uma ação que você já faz naturalmente e que serve de lembrete para outra ação que você quer criar. É como pendurar o hábito novo numa ação que já existe. Deixa eu explicar de um jeito simples. Você escova os dentes todo dia, certo? Isso já é automático. Você não precisa de força de vontade para escovar os dentes. Então use esse momento como gatilho. Terminou de escovar os dentes? Pega o pano e dá uma passada rápida na pia do banheiro. 10 segundos.
Pronto. A pia do banheiro nunca mais vai acumular aquela pasta seca grudada, aquelas manchas de sabonete, aquele visual de descuido. E você não fez esforço nenhum porque pegou carona numa ação que já era automática. Outro exemplo. Você faz café todo dia de manhã? Use esse tempo de espera. Enquanto o café passa, abre a geladeira e joga fora o que venceu. Ou guarda a louça que secou no escorredor. Ou organiza a fruteira. São 2, 3 minutos que você ia passar olhando para o nada esperando o café ficar pronto. Agora esses minutos trabalham para você. Mais um. Você troca de roupa quando chega em casa? Perfeito. Esse é o gatilho. Trocou de roupa? Já coloca a roupa usada direto no cesto. Não na cadeira. Não na cama. Não no chão. No cesto, e de brinde, enquanto está no quarto, pendura o casaco, guarda o sapato, menos de 1 minuto, e o quarto ficou organizado sem você ter que arrumar o quarto. A beleza dos gatilhos é que eles tiram a decisão da jogada. Você não precisa decidir quando vai organizar, se vai organizar, o que vai organizar. O gatilho decide por você. E quando algo não depende de decisão, não depende de motivação, funciona sozinho. É piloto automático de verdade. Os ladrões de energia que ninguém fala. Tem uma coisa que sabota todo mundo e quase ninguém percebe. São os ladrões de energia. Situações do dia a dia que drenam a sua disposição sem você notar e que te deixam sem gás para cuidar da casa, da vida, de qualquer coisa. O primeiro ladrão é a decisão repetida. Cada vez que você olha para uma pilha de roupa e pensa, eu lavo agora ou depois, isso gasta energia mental. Cada vez que você abre o armário e fica decidindo onde guardar algo, gasta energia. Cada vez que você olha para a pia cheia e negocia consigo mesmo se vai lavar agora ou amanhã, gasta energia. A solução? Eliminar a decisão. Crie regras fixas. Roupa suja vai direto para o cesto, sempre. Louça suja vai direto para a pia, sempre. Sapato vai para o sapateiro na entrada, sempre. Quando a regra é fixa, o cérebro não precisa gastar energia decidindo. Ele só executa. E sobra energia para coisas que realmente importam. O segundo ladrão é o acúmulo visual. Sabe quando você entra num cômodo e tem coisa para todo lado? Mesmo que cada coisa seja pequena, o conjunto visual cansa o cérebro. Ele processa tudo aquilo como informação pendente, como se cada objeto fora do lugar fosse uma tarefa gritando na sua cabeça. Me guarda, me organiza, me resolve. Isso cansa, esgota, tira a paz. Por isso, os micro-hábitos de guardar um objeto por vez são tão poderosos. Eles reduzem o acúmulo visual aos poucos, de forma gradual, sem trauma. E quando o ambiente está mais limpo visualmente, a sua mente também fica mais limpa. Você pensa melhor, dorme melhor, vive melhor. O terceiro ladrão é a comparação. Você vê a casa de uma influenciadora na internet, tudo perfeito, tudo decorado, tudo no lugar, e pensa que a sua casa deveria ser igual. Mas aquela pessoa tem equipe, tem dinheiro, tem tempo, tem uma realidade completamente diferente da sua. Comparar a sua casa com a casa de quem tem outra estrutura de vida é injusto com você mesmo. A sua casa não precisa ser perfeita, precisa ser funcional. Precisa ser um lugar onde você se sinta bem, onde as coisas básicas estejam em ordem, onde você consiga viver sem aquela sensação constante de caos. E para chegar nesse ponto, micro-hábitos são mais que suficientes. A regra dos lugares fixos. Essa aqui é simples, mas vale ouro. Cada coisa na sua casa precisa ter um lugar fixo. Não um lugar mais ou menos, não um lugar onde couber, não um lugar temporário. Um lugar definido, certo, que todo mundo na casa conhece. Chaves, gancho na entrada, sempre ali. Carteira, gaveta específica ou bandeja na cômoda. Controle remoto, braço do sofá ou cesta na mesa de centro. Tesoura, gaveta da cozinha, lado esquerdo, carregador de celular, tomada do criado mudo. Quando cada objeto tem endereço fixo, duas coisas acontecem. Primeira,
você nunca mais perde tempo procurando nada. Sabe aqueles 10 minutos que você gasta procurando a chave do carro antes de sair? Acabou. Sabe aquela raiva de não achar a tesoura quando precisa? Acabou. Tudo tem lugar, tudo volta para o lugar, tudo se encontra fácil. Segunda coisa, guardar fica automático. Quando o objeto tem endereço, o ato de guardar não exige pensamento. Você não precisa decidir onde colocar, só coloca. É como estacionar o carro na garagem. Você não fica pensando, onde será que eu estaciono? Você estaciona no lugar de sempre. O mesmo vale para tudo dentro da sua casa. Se você mora com mais gente, família, filhos, cônjuge, envolva todo mundo. Mostre onde cada coisa fica. Coloque etiquetas se precisar. Faça das crianças parceiras nesse processo, não adversárias. Quando todo mundo sabe onde cada coisa mora, a casa se organiza em equipe, não nas costas de uma pessoa só. Micro-hábitos para quem tem pouco tempo. Eu sei que muita gente que está assistindo isso trabalha o dia inteiro. Sai cedo, volta tarde, chega em casa cansado, sem energia para nada. E pensar em organizar a casa parece piada. É justamente para você que os micro-hábitos existem, porque eles não pedem tempo, pedem aproveitamento de tempo que já existe. Tá esquentando comida no micro-ondas? São 2 minutos de espera. Use para limpar a bancada da cozinha. Tá esperando a máquina de lavar terminar? Use para dobrar as roupas do ciclo anterior. Tá no telefone com alguém, fazendo uma ligação que não exige atenção total? Use para organizar uma gaveta. Esses intervalos do dia que a gente desperdiça no celular somam mais de 1 hora por dia na vida da maioria das pessoas. Se você redirecionar nem tudo, só uma fração disso, para pequenas ações de organização, a sua casa muda em semanas sem você ter perdido 1 minuto sequer do seu tempo de descanso. E tem outra coisa importante: descanse sem culpa. Micro-hábitos não existem para te transformar numa máquina de produtividade. Existem para tirar o peso do acúmulo e te dar mais liberdade para descansar de verdade. Porque quando a casa está minimamente em ordem, o descanso é real. Você deita no sofá e relaxa de verdade, sem aquela voz na cabeça dizendo, eu deveria estar arrumando alguma coisa. Isso é qualidade de vida. Isso é liberdade. O efeito bola de neve. A coisa mais bonita dos micro-hábitos é o efeito bola de neve. Começa pequeno, quase invisível, e vai crescendo até virar algo que você nunca imaginou. No primeiro dia, você arruma a cama. Só isso. No terceiro dia, você já está arrumando a cama e guardando a roupa da cadeira. Na segunda semana, você já faz o reset da noite sem ninguém pedir. No primeiro mês, as pessoas que visitam a sua casa começam a comentar, nossa, tá tão organizado aqui, o que aconteceu? E o mais interessante, você não vai saber explicar, porque não teve um momento de virada. Não teve uma faxina épica, não teve um dia da organização, teve só consistência, pequenas ações repetidas que se somaram até virar um resultado grande. É assim que a vida muda, não com revoluções, com evoluções, pequenas, diárias, quase imperceptíveis no momento, mas enormes quando você olha para trás depois de algumas semanas. E tem um bônus que ninguém te conta. Quando você organiza a casa, você organiza a mente. Quando você vence a procrastinação nas coisas pequenas, você ganha confiança para vencer nas grandes. Aquele projeto do trabalho que você estava adiando começa a parecer possível. Aquela conversa difícil que você estava evitando já não parece tão assustadora. A organização externa cria ordem interna. Uma coisa puxa a outra. É o efeito bola de neve funcionando em todas as áreas da vida. Vou resumir tudo o que a gente conversou aqui de um jeito direto. Procrastinação não é preguiça. É o seu cérebro fugindo de tarefas grandes. A solução é dar tarefas tão pequenas que ele nem perceba. Micro-hábitos são ações de menos de 2 minutos que, repetidas, transformam qualquer ambiente e qualquer rotina. Os 3 pilares são o já que levantei de manhã, a pausa de 90 segundos no meio do dia
e o reset de 5 minutos antes de dormir. Use gatilhos que já existem na sua rotina para pendurar hábitos novos. Elimine decisões repetidas criando regras fixas. Dê endereço fixo para cada objeto da sua casa. Aproveite os intervalos do dia que você já tem. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece com um único micro-hábito. Pode ser arrumar a cama amanhã de manhã. Só isso. Faz por uma semana. Depois adiciona outro, depois outro. E deixa o efeito bola de neve fazer o trabalho pesado por você. A sua casa não precisa ser perfeita. A sua rotina não precisa ser impecável. Você não precisa se comparar com ninguém. Precisa só do próximo pequeno passo. E esse passo você é capaz de dar agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sentiu que alguém finalmente falou a sua língua sobre organização sem te fazer sentir incapaz, então faz o seguinte: compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive dizendo: eu sou desorganizado demais, não tem jeito. Tem jeito sim. E começa pequeno. Agora me conta aqui nos comentários, qual vai ser o seu primeiro micro-hábito a partir de amanhã? Arrumar a cama? O reset da noite? Guardar um objeto por vez? Escreve aqui embaixo qual você vai adotar primeiro. Quero ler cada resposta e torcer por cada um de vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a viver com mais leveza e menos caos. Nos vemos no próximo vídeo. Vai lá e dá o seu primeiro passo.